Olá, satisfação estar de volta aqui com o Bruno Mota e com o Rogério Lima, ambos conectados via Zigurá, que é aí uma das principais fontes de conhecimento de BIM, de gestão de projetos. Quando a gente fala de engenharia civil, e você que é conectado aí sabe que quem que é a Zigurá, quais que são os conteúdos. Então, estamos no momento de perguntas e respostas do grande evento que foi feito no dia 22, junto aqui do Rogério e do Bruno, que são grandíssimas referências em BIM e em Lean, e são responsáveis por grandes cursos do Zigurá. Então, tem um conhecimento muito grande aqui conosco. E não é à toa que a gente teve o melhor webinar da história da Prevision. Quase 700 visualizações aqui desse conteúdo, que foi muito, muito, muito profundo, conectado. Então, vale a pena. Você que ainda não conseguiu assistir, ver aqui nos nossos comentários. Ainda dá tempo de fazer a inscrição no evento e ver a gravação por lá para vocês também estarem conectados aqui nessas perguntas e respostas. Na verdade, eu falei profundo, mas a gente precisa trazer um overview sobre temas que são muito importantes, e esse aqui é o momento de a gente se aprofundar em algumas perguntas. Então, mais uma vez, obrigada, Bruno e Rogério, por estarem conosco. Sejam muito bem-vindos. Prazer enorme estar por aqui. Obrigado, Vamos nessa. Paulo. Vamos nessa. Eu nem nos apresentei, mas quem tiver aí interesse em conhecer um pouco mais, vai lá, vale muito a pena. O evento foi muito legal. E eu queria agradecer também quem fez as perguntas. A gente teve bastante perguntas aí. Eu acho que realmente os temas são muito importantes. A gente, infelizmente, teve que selecionar algumas, mas a gente selecionou perguntas que são realmente que abraçam mais o tema e que conectam o Lean BIM. Então, espero que tenham aí uma ótima absorção do conteúdo. Eu queria já convidá-los para nos seguir no LinkedIn e participar de eventos como esse, no próximo momento, nos seguir lá que a gente traz bastante conteúdo aí na sequência. Bom, vou dar o start aqui, vou fazer algumas perguntas para os dois, tá certo? Eu acho que vai fazer sentido no início aí o Rogério responder primeiro, até porque ele fala de BIM e o Bruno de Lean, a gente vai se complementando dessa forma. Mas indo aqui para as perguntas, então, nós tivemos o Milton Alexandre e a Andréa Pessoa Caixeta, que trouxeram perguntas que têm sinergia entre elas, que são: como você vê essa ligação entre o BIM e o planejamento e gestão estratégica de um empreendimento? E quais que vocês veem, quais são os fatores imprescindíveis para um gestor de planejamento e gestão estratégica, né? Então, tanto essa ligação inicial, quanto quais são os fatos importantes para a pessoa que está à frente disso. Eu vou passar aqui a pergunta primeiro para o Rogério, e na sequência, Bruno, fique à vontade para complementar, vocês têm uma sinergia boa aí de conhecimento. Vamos nessa, Rogério. Obrigado, Paula. Obrigado também pelas perguntas e pelo todo o acolhimento que vocês fizeram lá no evento. Na verdade, o impacto disso é muito grande, né? Porque pega todo o ciclo de vida do edifício. Mas eu queria pontuar um aspecto que acho que é super interessante, que diz respeito às fases iniciais de elaboração de um projeto, de um dado empreendimento, né? Agora, quando a gente fala de modelagem e de informação anexada a essa modelagem, eu tenho como simular situações, simular cenários com muito mais precisão e com muito mais antecedência. Isso dá ao gestor de um dado empreendimento muito mais certezas de como colocar o seu dinheiro, como investir, onde investir, por quê. Tá? Então, nesse contexto, a simulação, né, de cenários, ela é extremamente potencializada quando a gente trabalha exatamente com a modelagem da informação. Isso tem um link direto com uma coisa chamada de fundos de investimentos imobiliários. Isto é, a pessoa que investe em fundos de investimentos imobiliários, ela pode ter ganhos ainda maiores, porque o projeto dele, a obra e toda a manutenção, se feita em BIM, ela terá muito mais ganhos. Então, eu tenho a parte inicial da simulação e tenho a parte final, que é o investidor, né, ter um retorno muito maior. Então, são coisas que, desde que feito corretamente, né, a gente sabe que vai trazer muitos frutos. Legal, Rogério. Se eu puder acrescentar um pouquinho em cima disso aí, nessa visão, né, mais estratégica, mas focando na implementação do BIM como formato estratégico,
Eu acho que a gente precisa ver um pouco também que na hora que você implementar o BIM, vai requerer uma nova performance em cima dos processos da empresa. Então, se você olhar os processos de maneira holística, né, e olhar também um pouco a junção do BIM com o Lean, o que vai acontecer é que na hora que implementar o BIM, tendo uma visão Lean, você vai precisar enxugar um pouco melhor aqueles processos. A troca de informação vai mudar, então provavelmente alguns documentos vão se tornar obsoletos, ou, né, essa quantidade de e-mails que são trocadas deve cair também. A relação entre os projetistas e a construtora muda. Então eu acho que na hora que a gente coloca essa visão estratégica, a implementação do BIM, vai mexer muito em processo, aí você tem que chegar junto com o Lean também, e reavaliar esses processos, enxugar cada vez mais, e como você disse, focar nessa troca de informações entre as partes. Vou complementar aqui, a gente vê muita empresa no início de projeto, né, e depois segmentando e olhando isso durante a obra também, mas a gente percebe que muitas vezes os gestores ou a equipe que faz parte desse momento mais estratégico, muitas vezes não tem tanto conhecimento técnico. E muitas vezes não entende qual que é o real impacto de uma boa decisão no início da jornada, né? Aquele gráfico clássico, né, da linha do tempo versus o impacto em custo nas decisões tomadas. E ele é imenso, é infinitamente maior do que decisões que a gente vai tomar durante o refino de projeto ou até mesmo durante a obra, né? Então, falando aqui do profissional, do gestor desse planejamento estratégico, também é interessante entender e realmente, conectando lá a resposta do Rogério, né, de simulações, usar a tecnologia a favor disso, porque é um momento de impacto muito grande, assim. Então, eu acho que foram perguntas que caíram super bem para a gente fomentar, e eu tenho muito essa bandeira aqui, a engenharia a favor da eficiência dos projetos, né? Nunca contra, senão fica aquele peso de que na hora de ir para a engenharia parece que as coisas saem do trilho, e é aqui que está a inteligência para tomada de decisão, né? Mas legal, vamos nessa. A gente tem agora 3 perguntas que a gente vai conectar aqui, que é da Bianca Ramos Freitas, da Elaine Albuquerque e do Janilson Ferreira. Que eles falam muito, o Rogério comentou bastante de quando a gente faz projetos em BIM, a gente tirar essa questão da segmentação das fases do projeto, né? Então, como realizar esse planejamento, falando da produção das equipes e sobreposição entre os profissionais, né? A Elaine aprofundou um pouquinho perguntando sobre a aplicação disso para pequenas e médias empresas. E o Janilson ainda falou sobre a aplicação de BIM e Lean também para essa segmentação. Então, ficou amplo. Mas o Rogério vai falar, acho que bastante de faseamento, né, e gestão desses processos para pequenas e médias empresas, e aí acho que depois o Bruno pode conectar também o Lean nesse tema. Vamos lá, Rogério, tá contigo. Beleza. Olha, eu acho que para pequenas e médias empresas é onde a coisa roda muito melhor, sinceramente, porque um fator primordial nesse contexto aí são as pessoas. Tendo menos pessoas, menos problemas, né? O número de pessoas está diretamente ligado ao número de problemas. No momento que eu tenho uma empresa menor, eu tenho menos pessoas, o número de problemas é menor. Envolver essas pessoas enquanto time, quando o grupo é menor, é mais fácil também, né? Fazer com que eles interajam, que eles se conheçam, sair para conversar, para criar um envolvimento. São fatores primordiais para você conseguir uma coisa depois, na hora do trabalho, que é a colaboração. Essa equipe, no momento que ela se conhece, no momento que ela sabe, parece muito com o futebol, né? Se você tem um time que treina junto, que está ali durante um determinado espaço de tempo, convivendo, ele chuta a bola, ele sabe onde está o outro jogador, né? Às vezes ele nem olha para frente, ele só chuta, ele sabe que o cara vai estar lá para receber. Então, aqui é exatamente do mesmo jeito. É preciso criar um envolvimento dessas pessoas. É fácil? Nunca. Não é fácil. Tá? A gente está muito acostumado a fazer a coisa de forma separada, em silos, como disse o Bruno na apresentação. A gente está muito acostumado a fazer assim. A gente vem fazendo assim há anos. Quebrar isso é terrível, é muito difícil, né? Mas é necessário, certo? E isso é ajudado pela tecnologia, que agora eu tenho recursos para fazer de forma colaborativa, à distância, inclusive,
e uma coisa vai ajudando a outra. Do ponto de vista das fases de projeto, há um fluxo natural de enxugamento daquelas 7 fases que a gente tem. Se vão ser 4, 3, 2, a gente ainda não sabe, porque ainda não está normatizado. Eu voto por ter pelo menos 3, mas isso precisa passar ainda por uma reflexão maior e de um grupo colegiado ainda maior para realmente bater martelo em quantas fases ficarão, mas sensivelmente elas hoje são muito mais fluidas. Elas não são tão rígidas quanto eram antes e, consequentemente, acredito que muitas delas vão desaparecer. Tá? Então, aliado a normas que virão, falando das fases do ciclo de vida desse edifício, na fase de projeto, né? Nas etapas de elaboração de projeto, aliado à tecnologia e o envolvimento que essas pessoas precisam criar, aí sim a gente começa a ter a dita colaboração ou engenharia simultânea no desenvolvimento de projetos. Rogério, excelente, cara. Excelente, concordo contigo 100%. Eu acho que empresas menores têm menos problemas, vamos dizer assim, que as grandes empresas. A burocracia é muito menor. O que eu gostaria de salientar, ou pelo menos de adicionar a resposta do Rogério, é que, independente se a empresa é pequena ou grande, acho que a ideia e a dica é analisar os problemas e fazer um passo a passo. Não querer implementar tudo de uma vez, senão dói muito, muita coisa para mudar. Então, o ideal é identificar os meus problemas, pelo menos os principais, e aí solucionar, ver se aquela solução vale, e aí sim partir para o próximo problema. Então, assim, é uma aplicação, acho que tanto de Lean quanto de BIM, nesse caso, é uma aplicação em pequenos passos, mas passos firmes. Seria a minha recomendação. E entrando um pouquinho, não muito na minha área, e é bem a área do Rogério, eu não vou comentar sobre a quantidade de fases do projeto, exatamente a minha, mas se eu puder puxar a brasa para a sardinha do Lean, a dica que eu dou é fazer como se fosse um raciocínio para trás. Normalmente, as fases do projeto, o tamanho do lote de cada projeto, de cada desenho, é muito empurrado, assim. Olha, a gente vai fazer o executivo, né, o draft do projeto, depois manda para a prefeitura, depois faz executivo, eles ficam muito grandes, e junta arquitetura com estrutura, e ninguém sabe quando uma fase começa ou termina, né? Independente de quantas forem, eu coloco o projeto 100%. Então, acho que uma visão um pouco mais lean seria fazer isso de trás para frente, fazer o cronograma da obra primeiro, por exemplo, entender quais são os pacotes que vão ser executados, quais são as necessidades de projeto para cada pacote que vai ser executado. E aí, por exemplo, né, então um pacote que começa em dezembro, aí você calcula qual o dia que você quer que aquele material chegue na obra, e aí qual o dia que você deve contratar, né, considerando o tempo de produção, o lead time de produção daquele produto, e aí o tempo que você precisa, né, volta um pouquinho, o tempo que você precisa negociar, e aí até você chegar, vai voltando um pouquinho, até o tempo que você precisa terminar algumas fases de projeto, seja elas quantas forem ou quais forem. Então fica assim uma provocação, vamos dizer assim, ao invés de fazer um planejamento empurrado, fazer um planejamento puxado, vindo da obra, e aí determinando quando é que começa e termina cada fase para cada tipo de projeto. Muito bom, e sempre pensando também na geração de valor para os clientes, que nesse caso são os clientes internos, né, Bruno e Rogério. Eu acho que essa conectividade, né, entre obra e projetos, isso realmente ser uma nutrição contínua e bem conectada, isso gera um valor enorme. Eu acho que quem é de obra sabe a dor que é ficar sem projeto, quem é de projeto sabe a dor que é ser puxado da forma errada pela obra, né, e faltando alguma eficiência aí no processo. Então, realmente, essa conectividade faz muita diferença. Bom, vamos lá. Então, se a gente está falando de obra, agora a gente teve 4 pessoas aqui que fizeram uma pergunta de conexão do BIM, enfim, algumas outras conectividades aqui também com o canteiro, né? Então, foi o André, que é aqui do time da Prevision, nosso PM BIM, a Isabela Sarques, a Gabriela Linhares e o Luciano Siebra.
perguntando, então, como fazer o BIM chegar no canteiro de forma eficiente, né? Como inserir o pessoal de campo, né? O chão de fábrica, como ela chama, nessa nova realidade. Depois a Gabriela já puxa e como fazer a conexão do BIM com o Lean no PCP. Acho que isso conecta um pouco mais do Bruno. E aí o Luciano já traz um pouco de tecnologia também, perguntando sobre a realidade virtual, como que isso se aplica, né? Falando de BIM, Lean nas nossas discussões aqui, a gente estava falando bastante da conectividade com a obra. Então vamos nessa, seguimos a sequência de Rogério, depois Bruno, tá contigo. Obrigado. Eu vou me ater ao âmbito tecnológico, porque aí depois o Bruno pode puxar para a questão dos processos e complementar de forma perfeita, como ele sempre faz. A parte tecnológica, por assim dizer, eu buscar mecanismos para levar o modelo para dentro do canteiro, né? Já que a modelagem da informação da construção, as coisas giram em torno do modelo, né? E não mais tanto daquele desenho técnico tradicional, mas sim agora do modelo. Eu preciso ter recursos que levem o modelo para o canteiro. E aí, o acesso dessas pessoas a partir de tablets, a partir de uma reformulação das salas de reunião, acesso a partir de monitores, onde a pessoa tenha condição de acessar com CDEs apropriados o conteúdo daquele modelo, a utilização, sim, da realidade virtual, da realidade ampliada, que facilitam não só o acesso ao modelo, mas a comunicação entre os agentes, né? A gente sabe da baixa escolaridade que temos na mão de obra, né, dos nossos canteiros. Portanto, quando eu facilito a comunicação, facilito a visualização daquilo que será feito, eu estou minimizando possíveis erros, né? Uma coisa é aquele operário abrir um diagrama unifilar e tentar entender aquele bando de linha. Outra coisa é ele colocar um óculos ou um tablet na frente dele, onde há uma projeção em realidade aumentada de um conjunto de conexões. Tá? Imagina isso no subsolo de um edifício, por exemplo. Ele olha aquilo pronto e ele só tem que repetir o mesmo desenho, né? Repetir o mesmo modelo. Então, a comunicação passa a ser muito mais fácil para essas pessoas, o que tende a minimizar custos, tá? E minimizar erros também. Tá? Então, sobre o campo tecnológico, eu diria, em resumo, é isso: tentar levar o modelo para dentro do canteiro por diversas formas possíveis, tá? Que nós temos. Campeão, já, campeão. Mais uma vez, concordo com você. Eu acho que né, foi para o lado da tecnologia, que precisa aplicar no canteiro, e pode ser usado, assim, se você conectar com o Lean, uma das perguntas, né, como conectar isso com o PCP. Na minha visão, pode ser implementado e conectado em qualquer fase do empreendimento, né? Se você pensar que a gente está ali no longo prazo, a gente está fazendo linhas de balanço, né, inclusive usando o Prevision para fazer simulações de diversas linhas, a gente pode pegar essas datas dessa linha de balanço, jogar no modelo e tratar simulações da linha de balanço dentro de um 4D para entender se existe algum problema de execução, de sequência de execução, por exemplo. Pode fazer simulação inicial do layout de canteiro, e aí né, puxa um pouco mais para o aspecto das perdas, evitar perdas por transporte, perdas por estoque, e tudo mais. E aí, quando você vai para a obra, durante o médio prazo, continuar fazendo a simulação de canteiro. Se você for por um curto prazo, tem planejado versus executado, né? Às vezes, muita gente leva o modelo dentro do tablet, visualiza aquele dentro da obra e ajuda a explicar lá para o operário como é que vai funcionar. Então, eu concordo contigo, a aplicação da tecnologia no canteiro é ampla, basta, não tem limites e pode ocorrer em qualquer fase, né? Inclusive, apesar, digamos assim, de uma baixa escolaridade, digamos assim, do funcionário de obra brasileiro, eu até agora não percebi nenhum tipo de dificuldade em relação a isso para a implementação de tecnologia no canteiro. Tá? Claro que deve ser explicado numa linguagem diferente, né? Não pode ser uma linguagem acadêmica, por exemplo, mas, por exemplo, eu participei de implementações com computadores com tela touchscreen em canteiros brasileiros, e a gente colocava figurinhas bem coloridas, bem explicativas, colocava uma pessoa lá né, durante 1 ou 2 semanas explicando exatamente onde é que ele tinha que apertar, mas a tecnologia que vai para o canteiro, ela não é nenhum monstro de 7 cabeças para os operários. Eles vão em terminais bancários, por exemplo, a mesma coisa, utilizam o celular no dia a dia deles,
eu acho que é só uma questão de linguagem, de comunicação. Tá? E só para fechar, de realidade virtual, é que eu acho que a realidade virtual já vem sendo usado para treinamento, por exemplo, em indústrias automobilísticas e outros tipos de indústrias há muito tempo. Já, né? Você coloca lá o óculos e ele vai ensinando como é que faz manutenção ou troca peças. E eu conheço diversos estudos que fazem menção a esse tipo de uso e se propõe a colocar óculos de realidade aumentada, realidade virtual em operários para fazer treinamento, como fazer uma alvenaria, por exemplo. Inclusive, se eu pudesse citar o trabalho da Lorena Moreira, que foi aluna da Regina Rusch, lá em Campinas. O trabalho de doutorado dela foi um manual do proprietário com o uso de realidade aumentada, que o proprietário tinha acesso ao QR Code, então ele tinha acesso ao modelo para evitar, e ele tinha lá a realidade aumentada na parede, por exemplo, ele sabia onde é que estava passando toda a tubulação, todo o encanamento, para evitar quebrar alguma coisa, furar alguma coisa, e inclusive ensinar como é que troca boia, registro, esse tipo de coisa. Então, já existe aplicação, né? Basta que a gente querer fazer. Muito bom. E a tecnologia é realmente exponencial, né? Então, às vezes a gente imagina que essa pessoa não tem tanto acesso, mas o celular dele já evoluiu, né? Eu acho que de todo mundo, seja do usuário que já tem uma outra idade, ou do próprio pessoal de canteiro aí, chega de desculpa, né? Vamos fazer acontecer e ter um treinamento eficiente aí. Legal. Falando de tecnologias, eu vou passar aqui agora para o Rogério. A Melissa de Castro perguntou quais são os critérios que devem ser priorizados para escolher as ferramentas, né? Eu acho que a gente está falando principalmente de BIM aí. Rogério, tá contigo. Obrigado. A escolha de um software é muito particular, né? Ela, no fim do dia, é aquele que você mais se adapta. Esse é o melhor software para você. Mas antes de chegar a esse momento, é necessário uma filtragem a partir dos usos BIM. Você identifica o uso, para que você quer, o que tua empresa faz, quais são os entregáveis dessa tua empresa, o que você produz. Você filtra a quantidade de software. Filtrando, você vai chegar num universo menor, e ali, naquele universo menor, aí sim você pode aplicar alguns critérios que podem te ajudar nessa escolha. Um deles, que é o julgo mais importante de todos, é a capacidade desse software de ser interoperável, tá? Dele poder emitir dados, informações e modelo de um software para outro, de um sistema para outro. Um software BIM que fique preso nele mesmo é uma incongruência, ele não é um software BIM. Né? Se eu não consigo comunicar com outros, não faz o menor sentido. Então, verificar as condições de interoperabilidade desse software é um critério primordial. Eu diria, se aquele software não faz isso, descarte imediatamente, que você pode ter sérios problemas com isso. Depois, existem alguns critérios que são, inclusive, normatizados para quem desenvolve software. É uma coisa um pouco mais, digamos assim, técnica, mas que a gente pode simplificar, como, por exemplo, a usabilidade é um dos aspectos que é utilizado em normas referentes ao desenvolvimento de software, que você pode pegar ali e analisar uma rápida olhada se aquele software é mais ou menos complexo de se utilizar. O próprio aspecto gráfico, né, da interface, ela usa muito mais visual, informações visuais, ou é mais texto? A quantidade de cliques que você dá para você realizar uma determinada tarefa também é um outro critério, né, utilizado para isso. Então, esses elementos resumem-se normalmente numa coisa que a gente chama de user-friendly, tornar aquela aplicação o mais fácil possível para o usuário. Ele não precisa fazer um doutorado em qualquer outro lugar para poder mexer naquele software. Que ele com uma curva de aprendizado simples, ele consiga chegar no resultado que ele deseja. Há uma tendência forte dos softwares caminharem para isso hoje, né? Eles estão sendo um pouco mais fáceis de serem utilizados, um pouco mais inteligentes também. Você clica só numa letra, ele preenche para você o restante. Então, há uma tendência muito forte de ajudar o usuário nesse sentido. Mas
quando você faz essa análise, mesmo assim você vai chegar em um universo, mesmo pequeno, mas você vai chegar em 2, 3 softwares. Daí para frente, eu acho que é muito pessoal, né? Aquele software será o melhor software para você é aquele que atende às suas necessidades. Então, nesse âmbito já mais pontual, né, quando você está na frente só de 2 ou 3 aplicações, é uma coisa muito, muito pessoal. Muito bom. Acho que dá para levar isso para outros tipos de tecnologia também, né? A gente está em 2021, né, Rogério? Não dá mais para a gente ficar aí de cabeça baixa digitando coisa e ser menos operação e mais estratégia, né? Eu acho que esse lema aí pode ser aplicado em diversas outras escolhas de softwares aí, pessoal. Mas vamos lá, para fechar, a gente está falando tudo isso aqui, porque no final das contas a gente também quer trazer mais resultado, né? E a gente sabe que, infelizmente, as ineficiências em obras hoje ainda são muito grandes. A gente já está numa jornada positiva aí, eu vou falar de coisa boa aqui, né, Bruno? E vou passar a última pergunta para ti, é uma pergunta da Bruna Rodrigues, perguntando como seria possível melhorar os processos para redução de perdas. Na fala do Bruno, ele trouxe muito sobre isso, e aí ela quis aprofundar um pouquinho mais. Está contigo, amigo. Então vamos lá. Bom, como eu disse lá na apresentação, né, a maioria dos nossos custos estão nessas perdas que a gente não enxerga, né? Então a gente passa muito pouco tempo produzindo realmente, e a maior parte do nosso tempo, e a maior parte dos nossos custos estão em algumas perdas escondidas. Então a primeira dica que eu dou para melhorar o processo é tentar mapear esse processo. Tá? E a provocação é fazer isso de uma maneira holística. Não é só mapear assim, eu vou fazer alvenaria. Não é só mapear o cara pegando o tijolo e colocando lá para fazer a parede. É pensar isso de uma forma completa. O tijolo vai chegar, né, você vai gastar um tempo, digamos assim, fazendo o controle de qualidade daqueles tijolos, ele vai ficar estocado. Você vai transportar esse tijolo para perto do elevador, vai transportar verticalmente, transportar em cima da laje. Tá? E imagine que isso vai acontecer com cimento e areia, por exemplo, vão ser estocados, vão ser movimentados perto da betoneira, e aí sim tem uma agregação de valor, que vai se transformar em argamassa, mas e mais uma vez, perda por transporte, perda por estoque e tudo mais. Então, acho que a primeira dica é mapear esses processos e identificar essas perdas. Tá? Segue lá as perdas da Toyota, por exemplo, as 7 perdas, estoque, superprodução, processamento e tudo mais. E depois que mapear e identificar essas perdas, remover. Tá? Normalmente vai estar mais ligado a melhor layout de canteiro, tá? Ou usar algum equipamento mais moderno para transporte, ou então pensar um pouco em reduzir a quantidade de estoques e aí já levar o produto que chegue diretamente para o pavimento. Talvez valha a pena revisar um pouco as regras de ISO e PBQPH para não ter tanto controle de qualidade, tá? Ter o suficiente para garantir o produto final, mas não em excesso, né? E em cima disso, né, pensar depois outras formas de melhorar o processo, olhando um pouco também para os conceitos da Casa da Toyota. Então não adianta você, por exemplo, pensar muito em pegar todos os tijolos e levar direto para o pavimento se o teu serviço tem uma variabilidade muito alta. Tu não sabe quanto tempo demora o teu serviço em cada pavimento. Tu não sabe quanto tempo demora o teu fornecedor para entregar aquele tijolo. Então tu não sabe quanto tu vai pedir. Então, se você mapear os processos, identificar as perdas, e depois olhar para a base da casa da Toyota, que é tirar a variabilidade, manter um ritmo, né, manter um tact constante, e assim você vai começar a eliminar as principais perdas que estão dentro dos processos. E aí reduzir custos, e aí melhorar a obra. Tá? E aí sim, fica aí também outra provocação, depois que você gerenciar esses processos melhor, né, e mapear e retirar essas perdas, e aí sim pensar um pouco em pré-fabricação, industrialização, que aí vai tirar também muito erro na execução do processo. Tá? Mas primeiro pensar um pouco no Lean e tentar tirar essa variabilidade e as perdas inerentes ao processo. Isso aí. Muito bom, dar os seus pequenos passos sempre, né? Eu acho que iniciar de alguma forma é um ótimo movimento. Sobre industrialização, como foi a forma que tu trouxesses, às vezes eu vejo também muito comentário de que ou é tudo ou é nada, né? Então, gente, vamos passo a passo, a gente vai conquistando a empresa como um todo, vai mostrando o resultado. Então, ficou um ótimo estímulo aí de desfecho. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês. Foi jogo rápido mesmo, mas eu acho que a gente conseguiu chegar nos pontos principais. Mais uma vez, quem não
conseguiu acompanhar conosco o evento no dia 22, vai lá, segue ainda, e dá para você entrar no evento e conseguir ver essa gravação. Foi uma aula, realmente os feedbacks foram muito positivos, aí quase 700 visualizações hoje, com certeza vai aumentar. Então, mais uma vez, Rogério, Bruno, acho que a parceria da Zigurá também conosco. Obrigada, satisfação, vocês vão ser sempre bem-vindos e vamos aí juntos mudando esse mercado, né? Vamos fazer acontecer. Eu que agradeço. Muito obrigado, Paula, pelo convite. Conte sempre comigo e também com a Zigurá, né, sempre que precisar dessa parceria, que eu acho que é sempre muito saudosa, muito salutar, né, para a indústria e para todos os envolvidos. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado, Paula. Obrigado, equipe Prevision. E vamos juntos, né, que a gente vai mais longe. Fechado. Até logo, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.